Oi, gente, bom dia. Sou o professor Pablo, sou professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, lá em Salvador. Faço parte do PPBio no subprojeto Flora e Vegetação. Lá eu sou responsável pela marcação das parcelas e parte dos levantamentos no Parque das Dunas, em Salvador, que é uma área linda, maravilhosa, incrível. Recomendo que vocês conheçam o Parque das Dunas, em Salvador. Ele tem uma gestão incrível, uma estrutura incrível, uma área muito boa e dá muito apoio para as nossas pesquisas. Aqui a gente está com alguns trabalhos feitos no Parque das Dunas, que a gente estudou efeitos de borda, ou seja, se a vegetação nas bordas do parque difere do interior do parque para avaliar efeitos antrópicos. Temos alguma evidência de que sim, existe efeito de borda na Restinga, mas estamos ainda explorando melhor os dados. E estamos aí apresentando os outros trabalhos também. Fizemos uma pesquisa no Parque das Dunas, também na APA de Guaibini. Aí tivemos o apoio do pessoal do PPBio também, para nos ajudar a se localizar lá. E é isso. Obrigado.